Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que nessa noite possamos juntos fazer o estudo de O Livro dos Espíritos, na questão 188, em que Allan Kardec pergunta aos Espíritos: os Espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? E a resposta é: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem melhor do que os outros estar em toda parte. A gente pode fazer uma correlação para que a gente possa entender, o mecanismo da vida dos espíritos puros, como eles se manifestam, onde eles residem. E nós vemos que fisicamente o nosso espírito se purifica e o corpo, que nos reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, ou seja, o nosso corpo também está em evolução, se depurando, e em alguns planetas ele é tão etéreo que não se manifestaria para nós na vida física. Por exemplo, uma sonda pode alcançar um planeta, citamos como exemplo Júpiter, que é um planeta habitado, que é a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus. Ela teve em visita ao planeta e ele se manifesta numa escala bem mais evoluída, em que, se a gente colocasse uma sonda lá, essa sonda não poderia alcançar a impressão da dimensão em que eles vivem, em relação à nossa fase já bem material, bem ainda primitiva. Então, os Espíritos nos falam que à medida que o Espírito se purifica, o corpo que reveste também se aproxima da natureza espírita, ou seja, do mundo espiritual. As esferas superiores à Terra, o império da matéria é muito menor. E podemos dizer que os mundos, como tudo no universo, estão sujeitos à lei do progresso. Todos começam como nós, aqui na Terra, por um estado, às vezes, inferior. E a própria Terra sofrerá idêntica transformação no seu processo evolutivo. Ela tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Por sua vez, os corpos que se revestem aqui na nossa Terra, que serve de instrumento aos espíritos em suas reencarnações, também sofrerão um processo de evolução e conformam a depuração, o grau de apureza que chega a esses espíritos, alcança-se então o estado de espírito puro. Só que o espírito puro, quando a gente falou nessa evolução, nós não podemos dizer nem comparar com ele materialmente. Por quê? Eles estão deixando até o invólucro material, semimaterial, que é o perispírito. É como se esse estado de espíritos puros fosse apenas manifestado de uma forma luminosa. E a gente pode notar que existe uma referência de Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, em que eles fazem que houve uma reunião no mundo espiritual dos espíritos da comunidade dos espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Digo isso assim, a comunidade planetária do nosso sistema solar, dos planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos
a organização e da direção de nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Segundo Emmanuel, a primeira reunião se verificou quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prodrómos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez que se reuniram foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, como nós vemos neste relato de Emmanuel, as 2 reuniões da comunidade planetária dos Espíritos Puros se reuniu para definir uma no lançamento da massa ígnea desprendida do Sol para a formação de nosso planeta, cuja em suas mãos estaria a responsabilidade de Jesus para a formação e desenvolvimento do planeta. Se o planeta ainda não estava formado, aonde que esses espíritos habitavam ou se reuniram? E a gente pode notar que, segundo Emmanuel, essa reunião se deu nas atmosferas do Sol. Então quer dizer que esses espíritos eles não têm uma permanência para as suas atividades em um planeta designado. Eles se reuniram nas proximidades da Terra, junto ao Sol, justamente, para definir os destinos da Terra. E segundo a reunião, também a Terra já havia sido formada, e mesmo assim eles se reuniram para definir a vinda de Jesus à Terra, para lançar as primeiras letras do Evangelho de amor, de caridade ao ser humano. Então nós vemos que esses espíritos puros não têm corpos. Embora Jesus se manifestou através da reencarnação, eles falam que a sua maior dificuldade foi justamente poder reduzir a sua densidade vibratória para novamente formar um corpo perispirítico, e que esse corpo viria reencarnar na Terra na figura de Jesus como filho de Maria. Então nós vemos que estes espíritos perdem a sua forma, inclusive perispiritual, quando se tornam espíritos puros. E às vezes a gente nota que o desejo nosso é mentalizar esses espíritos puros e querer partilhar o seu banquete de luz. Eu sei que sonha, todos nós sonhamos em trajar de esplendor e esparzir sobre os homens os 12 infinitos da bondade celeste, o que eles fazem. Entretanto, ai de nós, espíritos ainda vinculados à Terra. Somos, por enquanto, consciências endividadas a entrechocar-nos na sombra de débitos clamorosos, compelido ao barro da própria imperfeição. E quando a gente notar essa grande diferença, a gente não pode reclamar. Por quê? Porque para teus braços os serviços do Sol é muito grande, está além da nossa capacidade. Então, que possamos cumprir com os deveres que nos competem no dia a dia. Para isso, não te digas cansado, nem te proclames inútil. O verme infinitamente distante do pensamento que te coroa é o servo esquecido que aduba a terra, para que a terra forneça o pão. E nessa comparação, que o verme está infinitamente distante de nosso pensamento, talvez seria a mesma proporção de nossa evolução comparado com os espíritos puros. Se imaginarmos que o planeta Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos, olha a distância que nos separa de Jesus. E quando Jesus, há 4,5 bilhões de anos, formou a Terra, ele
já era um espírito puro. Por isso ele compara essa diferença, né? O verme ante o nosso pensamento. Há uma distância incomensurável. E essa distância está correlata com a nossa evolução em relação aos espíritos puros. Então, os espíritos puros, eles não têm uma morada permanente. Eles não ficam presos como nós, homens, aqui na Terra. Eles podem, melhor do que nós, estar em toda parte, viajando muito mais do que a velocidade da luz, a velocidade do pensamento. Então fica aí essa lição da resposta, né, do Livro dos Espíritos, na sua questão 188. Que Jesus nos abençoe e obrigado.